Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alfurja Podcast. Aqui continuamos falando do que você não conhece. Eu sou o Igor. E eu sou o Theo. E hoje vamos falar de dois filmes. A gente vai falar de A Máscara de Fu Manchu e de Xandu, o Mágico. Bom, esse é um episódio que estreia várias novidades, né? Primeiro que a gente tá gravando pessoalmente. É a primeira vez aqui, ó, cara a cara. Então vamos ver como é que vai... Com o microfone só, né? Então vamos ver como vai ficar isso. Mas também estamos estreando um novo formato aí. Vai ser mais um dos quadros do nosso podcast. Que tinha que ter um nome, né? Mas a gente pensa nesse A gente nome. vai pensar no nome. Mas é basicamente a gente pega dois filmes que tem a ver, que às vezes falam do mesmo assunto, são do mesmo período, retratam coisas similares, e a gente vai falar sobre os dois filmes, comparar eles, fazer esses paralelos, né? Para esse episódio a gente escolheu esses dois. São dois filmes de 1932, filmes de aventura que se passam na Ásia. Isso é importante porque os dois personagens mais emblemáticos dos filmes têm envolvimento com alguma coisa cultural de algum país, né? No caso, Xandu, o mágico, ele é um homem branco, mas ele é todo místico, assim, ele ficou vários anos num retiro espiritual, sei lá, qualquer coisa assim, e ele desenvolveu habilidades de hipnose e controle mental, né? Sim. E o Fu Manchu é um vilão que era para ser um cientista chinês do mal, né? A gente vai falar de tudo isso, e vocês vão ver que o negócio é estranho, né? Pra dizer no mínimo. Como sempre com esses filmes, né? E é engraçado que, tipo assim, eu tinha escolhido esses dois filmes por eles serem do mesmo ano e serem filmes de aventura, mas tiveram várias coincidências que eu não estava esperando. Primeiro, né? Xandu, o mágico, o vilão dele, que chama Roxar, é interpretado pelo Bela Lugosi, né? O ator que fez o Drácula dos anos 30, e que já apareceu aqui no podcast, no filme The Gorilla. E o Fu Manchu, quem interpreta ele é o Boris Karloff, que interpretou o monstro do Frankenstein no filme clássico. E ele também apareceu no mesmo episódio que apareceu o Bela Lugosi, que foi os 5 filmes sobre macacos gigantes. E foi uma coincidência, porque naquele episódio a gente também falou dos dois atores em filmes diferentes, mas no mesmo episódio. Isso se repetiu aqui. Eu achei isso engraçado, né? Então, como é que você quer começar esse formato? Vamos começar falando pelo primeiro que a gente assistiu, né? Começar falando por ele, depois fala o outro, e aí a gente compara os dois, fala um pouco do que a gente achou. Da comparação entre um e outro. Então fechou. Ó, Xandu o Mágico, Xandu the Magician, né? É um filme dirigido pelo William Cameron Menzies e Marcel Varnell. Vou falar um pouco da história desse personagem, né? Porque outra coincidência desses dois filmes, eles não são originários do filme. O Xandu, ele era um personagem de radionovela ali dos Estados Unidos, né? Já era um personagem que existia nesse formato de rádio. E aí esse é o primeiro filme em que ele aparece, mas ele teve outras aparições em filme, em cinema depois, né? E o Fu Manchu, ele é um personagem que surge na literatura e depois ele também vai para rádio, e aí só depois ele vai para o cinema. E esse filme que a gente viu não é nem o primeiro filme com ele, mas já tinha uns filmes nos anos 20 com ele, mas eu escolhi pegar esse filme porque é um dos mais famosos dele, mais emblemáticos, né? Tem muito filme do tipo Fu Manchu mesmo, não daria para ver todos. Mas é um personagem que fez parte da cultura popular daquela época ali e apareceu em diversos formatos. Tem até em quadrinho o Fu Manchu, ele é um personagem bem emblemático, bem famoso. Aí voltando pro Xandu o Mágico, né? Bom, como é que você apresentaria esse filme? Vamos começar a falar do personagem primeiro, eu acho. Sim, importante. Quem ele é, né, pra história. Bom, primeiro, ele é um cara branco, né? Mas ele foi basicamente treinado, né, pra esses monges, não sei, indianos, não sei se eu diria monges, não sei exatamente monges, mas que ensinaram ele tudo essa questão, né, da magia e da hipnose, do controle mental, né, que ele possui. E foi eles, inclusive, que envia ele, né, na missão, né, que vai se passar durante o filme, que é que ele tem que derrotar... Quem que é mesmo o vilão? Roxar. Roxar, isso. Que a legenda sempre mudava o nome, por isso que eu fico confuso. Mas eles enviam ele pra derrotar esse vilão que tá criando, né, que é um cientista, né? Claro, outra coisa que esse filme também vai ter em comum, ambos são cientistas. Os vilões são cientistas.
que tá criando esse laser mortal, que é o laser pra destruir cidades. Sempre tem que ter um laser mortal, né? Sempre, velho. E, e eles mandam ele pra ir derrotar esse cara, né? Que ele é já um hipnótico muito forte, então vai ter que resolver. Hipnólogo. Hipnólogo? Essa é a palavra? É. Tudo bem, eu não sabia. Hipnólogo. E ele manda eles pra derrotar esse cara, né? Não só isso, como a irmã dele e os sobrinhos dele, né? Então, o marido, né, dela foi capturado e eles estão em perigo também por conta disso. Porque o marido dela é o cara que realmente criou esse laser, né? E o vilão não sabe ainda exatamente como o laser funciona. Como funciona, como ativar ele. Então sequestra ele pra poder torturar ele até ele falar, né? E outra coisa é que é sempre assim, né? O Roxar, que é o Bela Lugosi, né, que eu tinha dito, ele precisa, pra concluir o plano dele, desse laser, sabe Deus? Porque ele podia pegar um exército, ele tem dinheiro, ele tem poder, mas ele quer o laser do doutor, porque só com o laser ele vai conseguir dominar o mundo. Esse filme é sempre assim. Você precisa assim. da arma suprema, em vez de você só fazer um exército e matar. Não, você precisa da arma suprema. E aí o Xandu, ele é esse mágico, hipnólogo, mas os poderes dele são, basicamente, ele tem essa hipnose dele, não é tipo, você vai comer essa cebola achando que é uma maçã. Ele faz umas coisas impressionantes. Ele faz realmente ver o mundo de outra maneira. O cara domina a sua mente. Ele vai lá, tem uma cena que os caras estão apontando fuzil pra ele e ele faz os fuzil virar serpentes, né? E tem várias cenas. As melhores cenas desse filme são quando ele tá fazendo alguma peripécia, que sempre tá mostrando de forma prática, assim. Ele sobe uma corda também, né? Ele faz uma corda subir no nada, né? A corda tipo, não tá presa em nada, ele faz só a corda levitar, o moleque sobe na corda, ele some com o moleque, inclusive ele nunca traz esse moleque de volta. É verdade. Mas o cara sabe fazer coisa, Acho que o melhor uso do poder dele é quando ele faz clones dele mesmo pra distrair os outros. Então ele consegue fazer clone, ele consegue também manipular a mente das pessoas. Aí sim ele fala, tipo, você está do meu lado agora. Ele basicamente tem um controle sobre a mente, né? Ele domina a mente, ele faz você ver coisa que não tá lá, ele domina sua mente por completo. Esse é a verdadeira mágica dele, né? E tem um outro poder que não é muito bem explicado, que é o tal do sentido Xandu. O sentido Xandu dele, que é tipo um sentido da aranha, que basicamente avisa ele do perigo. Mas ele só aparece uma vez de verdade, né? Que é quando ele vai tomar o veneno. É verdade. Mas, assim, não tem nenhuma explicação nisso. Ele só sente, ele só tipo, nossa, não, tem um veneno nesse copo. Que os caras envenenam um vinho dele. Mas enfim, ele tem esses poderes. E ele é um cara, velho. Ele é apelão, mano. Ele é apelão, esse cara. Esse cara você sabe que ele vai ganhar a guerra. Geralmente tem o heróizinho que você fala, nossa, talvez ele não vai ganhar, né? Ele tem que lutar. Não, esse cara ele é forte. Do início ao fim. Do início ao fim. Você sabe que ele vai ganhar, porque puta que pariu, esse cara é forte. Bom, pois é. E aí tem o cientista que foi sequestrado, que chama Robert. E aí ele tá sob o controle do Roxar. Sempre esqueço o nome desse cara. E tem quem mais? Tem a Dorothy, que é a irmã do Xandu, que é a esposa desse Robert. Temos também... e a princesa Naji, que é o interesse romântico do Xandu. Tem que ter, né? Sim, mas ela também serviu no começo porque o vilão queria, né? Que ela se alinhasse a ele, porque... Porque ela é uma princesa, ela tem terras, tem poder. Dinheiro. Mas ela não aceitou, obviamente, que ela é do bem. E aí... e tem um alívio cômico, porra. O Albert. O Albert é alívio cômico. Assim, como sempre, alívio cômico nesse filme não é bom. Talvez você goste da comédia e tudo, mas não é bom. Não é bom, é ruim. É ruim, muito ruim. Inclusive, já vou falar agora, pior personagem. É muito ruim esse cara. Esse cara é chato, não tem graça nenhuma. Outra vez que a gente esqueceu de avisar que vai ter spoiler, mas vai ter spoiler. Vai ter spoiler, verdade. A gente sempre esquece. Eu acho que a gente tem que deixar já na bandana assim, do canal. Tem spoiler, porque a gente sempre esquece de falar, mas sempre vai ter, tá, galera? Então, o Albert é aquele clássico piadoca sem graça, que no caso ele só tem uma piada, né? Que ele é alcoólatra. A piada é que ele é alcoólatra, ele quer ficar bebendo o tempo todo. E aí o Xandu enfeitiça ele pra sempre que ele for beber, ele enxerga a consciência dele, assim. Só que a consciência dele, tem que falar, é um mini ele, a consciência dele, que tá sempre tipo falando, não, você vai beber, eu tô decepcionado com você. E essa é pra ser a piada, mas não tem graça. Nossa, e é toda hora, velho. É, tipo, muito chato essa piada. E a outra coisa é que ele é muito cagão, ele tem medo de tudo. Então, assim, ele não serve pra nada. É o pior personagem de longe, cara. Inclusive, se você for pensar na questão do filme, não faz nenhum sentido ele
chamar ele, o Xandu chamar ele pra, tipo, ir nessa viagem, porque, tipo, ele não é bom pra nada, e o Xandu já é foda. Mas não, é porque o filme tem que ter esse alívio Tem que cômico. ter. E esse filme, ele é bem isso, ele é um clássico filme de aventura de viagem na selva, assim, eles estão tentando chegar até a base do Roxar para resgatar o cientista e impedir ele. Então você tem todos os clichês, assim, de filme de aventura, que na época às vezes não era nem tanto clichê, né? Esse filme é de 32. Mas lembrou muito a gente do Indiana Jones no Templo da Perdição, acho que é o nome do filme, que é o segundo filme do Indiana Jones. Porque por ele se passar... Uma parte dele se passa na Índia, a outra parece que é no Egito, né? Mas ele tem Não, assim, tem que falar isso. Eles vão pro Egito. A Índia é só no comecinho pra introduzir o personagem, porque a verdade se passa no Egito, né? Que é onde ele realmente tá fazendo esse laser. Exatamente, a base do Rockstar no Egito. Mas aí lembrou muita gente desse tipo de filme, porque eles entram lá nos templos, aí tem passagem secreta, armadilha. É bem legal essa parte. Essa parte é bem legal, lembra muito Indiana Jones, que é um filme que eu gosto muito também. Essa aventura, assim, meio... Tipo, não levada super a sério, né? Mas armadilhas, mas essas coisas. É bem divertido isso. Então, acho que pra quem gosta de um filme de aventura, tem ótimas partes de pura aventura, assim, né? Porque tem cena que vai estar rolando aquele romance insuportável também entre ele e a princesa, que eu detestei, e essas piadas do alívio cômico, mas tem muita cena simplesmente de aventura, né? E aí, tipo assim, ele se encontra, né, finalmente com esse Roxar, e o Roxar até então só estava perdendo, né, nos conflitos. O Roxar ficava mandando várias pessoas ir atrás dele e ele sempre conseguia derrotar. E aí o Roxar tem a ideia... Porque o Roxar não tem nenhum poder, nenhuma vantagem sobre o Xandu, se for ver, né? Não, nenhuma. Ele é esperto, ele acha que pode aguentar, né, os poderes dele, mas não pode. A gente descobre no final que ele não pode. Ele não pode. Então, a ideia dele é sequestrar o Xandu quando ele estiver distraído e vendar ele, porque os poderes do Xandu estão nos olhos, né? Porque ele precisa olhar para a pessoa para hipnotizar ela. E aí, de fato, ele faz isso, ele venda o Xandu e, em vez de dar um tiro na cabeça do Xandu e acabar com isso, ele bota o Xandu num caixão e joga no fundo de um rio, né? E sinceramente, o que um mágico faz mais do que qualquer coisa? Ele escapa de coisa, mano. Obviamente ele escapa dessa coisa. Não é nenhuma surpresa que ele escapa. Não, e ele escapa muito facilmente. Muito fácil. Não tem segredo. Ele só vai lá e sai do caixão e puto ainda por cima e vai lá. Puto também porque, a gente esqueceu de falar, mas o Rockstar sequestra também, né? A irmã dele, o sobrinho, a princesa. Então ele tá puto e ele vai lá resgatar. Final, mas assim, é também um resgate muito fácil, porque como a gente disse, ele é muito foda. Então é a coisa mais simples do mundo ele resgatar as pessoas. Ele só chega e congela todo mundo assim com a mente, porque ele pode, e os caras não conseguem fazer nada contra ele. E aí ele consegue controlar a mente do Roxar. E nisso, o cientista, ele tinha, sem a gente saber, ele tinha programado aquele raio laser dele para se autodestruir. Isso é uma coisa que eu posso falar desse cientista. Ele, ele ia matar ele ia matar a esposa, Rockstar, os filhos. Né? Ele ia matar. Então, tudo isso pra matar o Rockstar também. Porque ele falou, não, você não vai ter meu laser, você não vai dominar o mundo, todo mundo vai morrer. Então esse cara é foda, esse cara é íntegro, mano. Ele sacrificaria a própria família só pra o Rockstar não pegar o laser dele. Mas aí dá certo do Xandu resgatar todo mundo antes da máquina explodir. E eles se safam, né, basicamente. Mas assim, sinceramente, esse é um filme que ele falha um pouco em fazer o Rockstar parecer intimidador, né? Isso é verdade. É que porque eles fizeram o personagem principal ser muito foda. Muito foda. O cara faz tudo. Você sabe que ele vai ganhar porque ele é foda. Não tem o que dizer. E de fato, tipo assim, ele ganha de lavada e acaba com a mulher dos sonhos dele. Tanto que do jeito que ele derrota, né, o Rockstar, é que ele paralisa ele, quando ele tá lá ativando o laser, que o laser vai explodir, ele paralisa ele com a mente e pronto, ele fica lá paralisado até o laser explodir na cara dele. Tipo, ele é muito forte, não tem como... Você faz um cara tão forte assim, você sabe que ele vai ganhar. Mas assim, esse foi um filme divertido, eu devo dizer. Foi divertido. Foi um filme de aventura bem direto ao ponto. Esses dois filmes, eles são bem curtos, eles não chegam a ter 1h10, assim. Então, pô, você senta, vê o filme e segue a vida. Assim, é um filme meio inofensivo, assim, eu diria. Tem seus momentos legais também, tirando o alívio cômico. Mas, assim, tem os seus momentos engraçados. Tem... um interesse também. Você quer saber o que ele vai fazer na próxima? Porque ele sempre tem uns feitiços dele de hipnose, que você quer saber o que ele vai fazer, porque ele sempre faz um negócio novo, é divertido. Nossa, é muito bom de ver os efeitos.
dos poderes dele, né? E faz isso também. Esse filme tem uns efeitos que eu achei bem legal também. Bem legal. Eu gostei dos efeitos. E, então, assim, a gente pode falar que o melhor personagem é o Xandu. o Xandu, cara. Não tem como. Ele é super a hora de protagonista mesmo, fodão, meio super-herói, assim, das ideias, se for ver. E o pior é a bosta do Albert, O alívio cômico Albert. É horrível, mas assim, os alívios cômicos geralmente são horríveis, não tem como. A gente tá tendo péssimas experiências com alívios cômicos nos últimos filmes. Mas, pô, esse filme a gente viu ele primeiro, né? Porque ele foi lançado um pouco antes do outro. E me surpreendeu positivamente. Eu não achei um filme ruim, eu achei um filme, inclusive, bom, eu gostei desse filme. É um filme que eu veria, assim. Mas acho que a gente pode dar mais ênfase nessa parte do se a gente gostou ou não no final da análise dos quando dois, a gente for comparar os dois. Então, aí a gente fala de verdade, o que a gente pensa, o que não pensa. Vamos falar dele, da Máscara de Fu Manchu, dirigido por Charles Brabin. Nome engraçado. Então, como eu falei, o Fu Manchu, ele é um personagem que já existe há um certo tempo. Acho que ele foi criado aí nos 1910, naquela década. Então ele já era um personagem consolidado. Então, isso é uma coisa que fica claro porque, apesar do Xandu já existir na rádio, eu sinto que eles desenvolveram o Xandu bem, assim, de um jeito melhor, porque o Fu Manchu já começa eles falando, sim, o Fu Manchu fez isso, o Fu Manchu fez aquilo. É verdade, já é uma pessoa que era pra você conhecer. Conhecem, Porque o filme A Máscara de Fu Manchu começa basicamente com um monte de arqueólogo falando: vocês não vão acreditar, mas o Fu Manchu está atrás do templo do Gengis Khan pra conseguir um certo artefato. Porque o filme, vamos falar do enredo então desse filme. É verdade, começar. Esse filme é sobre esse templo do Gengis Khan, que nesse templo tem a espada e a máscara que o Gengis Khan usava. E aparentemente, se você conseguir esses artefatos, você vai ganhar um poder absurdo, porque você vai reviver, né, o exército do Gengis Khan. Você revive o exército, mas ele tem que te aceitar como sucessor dele também. Isso, verdade. Que é o negócio, né? Mas se ele te aceita, você basicamente ganha o exército dele inteiro e aí você domina o mundo, né? Você faz o que você quiser. E aí o Fu Manchu, ele é esse cientista chinês que ele quer esse poder pra ele pra exterminar todos os brancos do mundo, é isso que ele fala. É isso que ele quer, todos os homens brancos do mundo. Ele quer ser todos os homens brancos. As mulheres ele quer pegar pra ele. E aí, é engraçado falar que ele, esse suposto homem asiático... Como sempre, até agora, como foi até agora, ele sempre é um homem branco também. Um homem branco, não qualquer homem, o Boris Karloff fazendo yellow face, né, vamos dizer assim. E é isso, né? Esse filme, o outro, apesar de ser um filme da sua época, ele não foi um filme racistão, não. Não, pior que não. Assim, eles interpretaram como se o nosso chinês quer dominar a gente, os chineses quer matar todo mundo. Não era o chinês Tô falando do Xandu, pô. Não, do Xandu. Não, do Xandu não. O Xandu não. Filme de boa. O Xandu é de boa. Esse sim, ele... Esse filme aqui, ele não teve jeito, mano. Os chineses aqui são 100% os vilões. E eles são... Mas é que assim, eles são de boa. É meio que... Só ele é o vilão, mas ao mesmo tempo, eles meio que querem falar que, nossa, eles são o vilão, sabe? Porque eles trabalham com os chineses lá na escavação, tipo, eles não falam que todos são vilão, necessariamente. Mas pô, é o que eles estão querendo dizer. Sim, não, no final é o que eles estão querendo dizer. É isso que importa. Mas é porque e justamente o Fu Manchu e a filha dele, que, pô, não esqueci o nome, mas não importa, que é a maior aliada dele, são pessoas brancas interpretando chinês. O resto dos figurantes e outros personagens chineses, tem muitos que são realmente asiáticos, atores asiáticos. O que faz a gente ver que eles só queriam mesmo botar um ator famoso americano. Não, eu entendo eles também. Eles querem colocar o cara famoso pra interpretar o vilão. Mas aqui, tipo... Filme, né? Você podia só ter usado outro cara, mano. Mas tudo bem. Aliás, o Boris Karloff acho que nem é americano. Mas enfim, de Hollywood, né? É isso que eu quero dizer. E aí... Bom, aí tem essa questão, né? Que é muito da época, assim. A gente já viu isso na série do Batman, né? Que foi o nosso primeiro episódio aqui do podcast. Que a gente fala do Batman, que eu até esqueci o nome do vilão do Batman. Era o Príncipe Kato, né? Kato, o Kato. É bem na vibe do Kato. No caso do Kato, ele era pra ser um japonês, né? Que é pra ser um chinês. Mas, enfim. Então, ele quer pegar esses artefatos do Gengis Khan pra dominar o mundo e exterminar a raça branca. É o que ele fala no filme, né? E aí... Enquanto isso, esses arqueólogos
do British Museum, né? Que eles querem pegar os artefatos para pôr no museu. Eles estão nessa corrida para ver quem consegue os artefatos antes, né? E aí tem essa menina que chama Sheila. Esse já é um filme que eu achei os personagens bem menos emblemáticos. Eu tô sofrendo um pouco pra... É difícil lembrar o nome desse, porque tem bastante personagem e eles não chamam tanta atenção. Então, eu sei que o Sr. Lionel... Ah, isso. Tem esse Sr. Lionel, que é um cara importante ali da Inglaterra, que ele é sequestrado pelo Fu Manchu. Uhum. E aí a Sheila é a filha dele e ela se junta com esse grupo de arqueólogos porque ela quer, além de tudo, resgatar o pai dela, né? E ela tem um marido que eu acho que é o Terry, né? Acho Sim, que é. o Terry. E aí eles vão junto pra essa missão. Novamente, é um filme de aventura nesse sentido, é eles, né? Indo se aventurar ali. Mas esse eu posso dizer já logo de começo que tem bem menos aventura que o outro. Tem bem mais paradinho. O filme tem uma cena bem engraçada, né? Não, sim. Tem uma cena específica que foi bem divertida. Mas ele é um filme mais paradinho, assim, não tem tantos cenários mirabolantes, assim. Até tem, mas pro final, assim. O outro, ele já explora mais essa coisa dos templos, da escavação. Tem, tipo, bem mais tempo no outro, você vê as estátuas, as coisas. Nesse, na Máscara do Fu Manchu, tem, tipo... Quando eles escavam pra achar a espada e a máscara, que tem um templo. Mas ainda assim, um cenário bem mais minimalista. É duas paredes, basicamente. E depois, lá no final, que eles também tem um altarzão, mas também é tipo um templo também, só tipo um altar e pronto. Eu acho que faltou um pouco mais dessa imersão, assim, de fazer aqueles cenários incríveis, assim. Mas beleza, aí eles vão nessa expedição e no meio disso, o Terry, que é o marido dela, vai confrontar o Fu Manchu na mansão dele ali e ele leva a espada do Gengis Khan, porque eles encontram a espada e a máscara antes do Fu Manchu. Só que aí o Fu Manchu sequestrou o Sir Lionel e aí ele fala, vou matar o cara aqui se vocês não me entregar. Não só isso, como ele, né, até manda um presentinho. Ele corta a mão do cara e manda a mão do cara pra eles não terem nenhuma dúvida. E aí, beleza, aí o Terry vai lá entregar, só que chega lá e descobre que a espada era falsa. E nem o Terry sabia. Nem o Terry sabia. Antes, os escavadores tinham trocado exatamente, né, pra Fu Manchu não pegar, só que não falou pra ninguém. Então o Terry pegou a espada pra entregar, achando que realmente era espada, mas ele chega lá e descobre que não é. E aí por isso ele também fica sequestrado, o Terry, né? E aí o Fu Manchu fica torturando os dois, a filha dele é meio sádica, assim, ela quer abusar do Terry, basicamente é o que dá a entender. Não, é isso, né, que dá a entender, é isso. É isso mesmo. E ela fica tipo, pai, quando você não tiver mais uso pra ele, deixa comigo que eu vou saber aproveitar. Exatamente. Mas nessa, acaba que eles matam mesmo o Sr. Lionel, porque ele não vai dar o que eles querem mesmo, e eles matam e mandam o cadáver lá pra expedição. E aí eles ficam chocados, né? Nossa, ele matou mesmo. Mas aí eles decidem entregar os itens de verdade, é isso? Não, então, aí eles desistem do Lionel, né? Que eles falam, não tem mais utilidade, só que agora eles têm o Terry. Então eles fazem lá um experimento lá com os animais. É verdade. Usando o sangue dos animais, o veneno de uma cobra, pra fazer um negócio pra, tipo, controlar a mente do Terry. Eles criam essa poção maluca, o Fu Manchu cria essa poção, que quando você é injetado, ele consegue controlar sua mente. Eles fazem isso no Terry, e mandam o Terry de volta, como se fosse um zumbi infiltrado. Pra, tipo, falar, não, a gente tem que entregar as coisas pra ele, né, pra o servir como esse ponto. E funciona, né, porque eles realmente fazem isso. A esposa dele, né, a Sheila, fica meio desconfiada, mas no final eles acabam indo. Mesmo assim, eles pegam de verdade agora a espada de verdade, a máscara de verdade, e vai lá entregar pra ele, né. Acho que é isso mesmo, né? Tipo, é bem... É bem isso, É bem isso, não tem muito segredo. É engraçado, né? Quando a gente vê... Mesmo... Dá pra ver a diferença dos filmes. Já meio que dando spoiler de qual a gente gosta mais, né? Mas quando a gente não acha um filme tão bom, a gente já começa a apagar na memória. Olha que a gente acabou de assistir. Não é nem que apaga. É que, tipo, é só isso, sabe? Não acontece nada. O cara vai lá enfeitiçado, fala, vamos entregar as coisas pro cara, e os caras vão entregar as coisas pro cara. Não tem muito segredo, sabe? É meio que só isso mesmo. Por isso que, inclusive, é meio ruim. E aí o Fu Manchu começa o ritual pra ressuscitar o Gengis Khan, começa dando certo, mas nisso tem um dos arqueólogos, que eu não sei o nome, foda-se, sinceramente, é o arqueólogo mais velho, ele é meio que o herói da história.
ele consegue se soltar, porque novamente o Fu Manchu bota cada um dos caras da expedição numa armadilha diferente, em vez de dar um tiro na cabeça de cada um. Esse filme teria acabado muito rápido se eles só as pessoas dessem um tiro na cabeça do Se outro. o vilão fosse mais inteligente. E aí não, mas só deixa eu falar, as armadilhas, porque essa é uma armadilha ridícula. O primeiro cara, ele coloca tipo uma ampulheta, que tem uma areia descendo, e quando a areia acabar, ela vai descer, tombar pra um lado, onde tem tipo um monte de crocodilo e o cara vai ser comido vivo, porque ele tá preso no topo dela. Tipo, tiro na cabeça, pronto, mas tudo bem. E o outro é mais ridículo ainda, na minha opinião, que é o cara preso numa cadeira, e aí tem duas paredes cheias de espinho que devagarinho vai fechando ele até ele ser esmagado e espetar todos os espinhos. Tipo, caraca, primeiro, por que você só não fecha, já que você quer fazer a parede? Fecha logo. Não, você tem que fazer atenção. Não, vai demorando essa parede de espinho. E é óbvio que o cara que tava na ampulheta do jacaré consegue se soltar. Não, óbvio. E vai lá e resgata todo mundo. E nessa, o Terry, ele volta à consciência porque que a esposa dele fala que ama ele, não sei o quê, e o amor liberta ele daquele estado catatônico que ele tava. E aí, velho, sabe, o filme acaba assim, tipo assim, o desfecho é que eles se soltam, pegam a espada e matam o Fu Manchu, não é? Não, é basicamente assim, porque o Fu Manchu, ele também é esse cientista, né? Então, ele tem no laboratório dele, tipo, um laser lá também, de novo. Mais um laser, de verdade. Novo. Ele tem um laser lá. Só que dessa vez o laser, foda-se, é só um laser que ele tem ali no armário dele. Aí, os caras, o marido dela, né, o marido da Sheila, o Terry, vai atrás dela, que o Fu Manchu tá lá, porque ele quer sacrificar ela, né, depois que ele vira o general, porque ele vira o general por um segundo. Por tipo, um segundo. Ele vira lá o general, ele ganha o exército, aí ele vai sacrificar a Sheila, né, pra fazer o sacrifício, só que o Terry vai atrás dele e pega a espada dele, basicamente, e mata ele. É basicamente isso, ele, dá a tua espada aqui, bum, matei você, E aí você acha que tá resolvido, mas não. Não, aí, como eu disse, tem um laser, né, os outros caras que também se libertaram, vai no laser e... Mano, começa a dar laser todo mundo. Tem lá as pessoas, né, que tá pra ver, né, a volta do... Tem, tipo, uma legião de súditos do Fu Manchu que estão lá, tipo... o Gengis Khan vai voltar, não sei o quê. Eles querem ver, tipo, a volta do general do Gengis Khan, que agora tá vindo, né, pelo Fu Manchu. Tá todo mundo lá, tipo, nossa, sim, vamos lutar, vamos lutar. Aí chega o cara com o laser, mano, só desintegra todo mundo. Por que você... Não, aí eu pergunto, por que você precisa da porra de um exército? Se você tem uma arma dessa no teu armário, tipo, faz mais dessa arma, dá pra uns caras, pronto, você domina o mundo. Não faz menor sentido. O Fu Manchu, ele... É a mesma coisa, na cabeça dele, ele precisa do exército ressuscitado do Gengis Khan pra ganhar a guerra contra os brancos. Mas ele tem uma arma laser que em 10 segundos fez uma chacina, um genocídio. E tipo, é uma coisa que ele tem no armário dele, nem liga pra aquilo. Ele nem liga. Se ele desse essa arma pro Rockstar do outro filme, mano, eles podiam fazer um acordo e se unir. Realmente. Porque, pô, é muito absurdo isso, meu. Esse final... velho, decepcionante. Esse é um filme bem mais fraco que o outro. Bem mais fraco. É que, tipo, as coisas só acontecem pra acontecer. É bem sem graça. Bônus pra a única cena muito engraçada que a gente adora um grito aleatório engraçado. Quem assistiu o episódio dos 5 filmes de macaco sabe o quanto um grito que vem do nada faz a gente rir. Mas é que dessa vez realmente foi bem especial. Foi muito bom. Eu acho que eu vou pôr o grito de novo daquele cara, pelo menos, o grito agudo. Pode ser. Mas vamos explicar como essa cena foi, né? Isso foi antes, né? Antes dele capturar o Terry, ele tinha mandado um cara, né? Um assassino pra ver se ele conseguia capturar, né? A espada e a máscara. E aí tinha um dos arqueólogos lá, tipo, sentado. Aí o cara... Primeiro, né, o cara joga a cordinha dele lá no telhado. Nossa. Aí ele vai muito engraçado, que ele vai se pendurando todo, tipo, pra chegar até lá, né? Ele vai muito engraçado. Aí ele chega lá, ele pega a faca dele, joga nas costas do cara, aí o cara faz um... eu não sei nem replicar. Que já é muito engraçado. Que já é muito engraçado. E ele mandou... E aí ele só vira assim, pega a arma dele, pá, dá no cara, o cara... Au! É muito bom. É muito bom. O cara, tipo assim, com a faca nas costas, tira o revólver, mata o cara... E o cara dá o maior grito do mundo. É muito perfeito esse grito, mano. Eu vou ter que pôr o grito. Põe aqui, ó. Aqui, ó. Mas, então, Não, e essa cena... Eu vou falar, tá? Essa cena foi tão boa que a gente tava aqui vendo junto, né? Que aqui episódio especial, vendo junto. Presencialmente. Thelmy faz o quê? Ele achou tão engraçado essa merda, esse grito, que ele só vira pra mim, tava bebendo água, vira pra mim e cospe tudo no meu colo. Tudo.
Saiu pelo meu nariz, não foi mais forte do que eu, velho. Mas tudo bem, eu deixo porque foi engraçado É mesmo. muito engraçado, velho. Mas então, essa foi a melhor cena do filme, assim, porque... E eu até falei assim, nossa, depois dessa cena, nada nesse filme vai ser tão interessante quanto isso. Talvez, inclusive, essa cena até estragou o resto do filme, porque ela foi muito boa. Foi muito E aí engraçada. o resto vai ser um lenga-lenga chato de aventura. Não, esse filme perde muito ponto. Qual que é o pior e melhor personagem desse filme, sinceramente? Eu tenho um pior. Qual? O Terry, mano, ele é muito bunda mole, mano. Pior que o Terry é muito bonito. Ele só é impenetrizado e não faz mais nada. E pronto, É só um acabou. marido bosta, eu não gosto dele não, mano. E pior que o melhor personagem, eu não tenho nenhum, sinceramente. Eu achei todo mundo muito ruim. Vamos dar pro cara que é assassinado e dá um grito. Pode ser, a gente nem sabe o nome dele. Ele é um figurante, mano. Mas ele é muito bom. Eu dou pra esse cara mesmo porque ele é muito engraçado. Agora, pô, vamos lá. Qual a gente recomenda os filmes? Vamos pensar nisso, né? Primeiro, qual é o melhor dos filmes? Não tem, Suspense. Nossa, ó, não tenho dúvidas, cara. É o Xandu mágico, não tem como. Xandão Mágica é muito superior, muito mesmo, em todos os sentidos. Fu Manchu, ou seja, recomendamos Xandu? Xandu, eu recomendo, eu gostei desse filme mesmo. Eu viria esse filme, assim, só por ver, assim. Não é nem aquele filme que você fala, vê qualquer filme. Não, vê esse filme mesmo, ele é bom É mesmo. divertido, é um filme Ele é bem divertido. Agora, Fu Manchu, nossa, mano, o Fu Manchu é meio chato mesmo, mano. Ele é meio chato, porque meio que nada A máscara de acontece Fu de Manchu. verdade. Tá acontecendo coisa, mas acontece por acontecer. É meio que ninguém liga, parece. Ninguém tá ligando. Mano, é outro caso que os personagens não tem o carisma suficiente pra te convencer você que aquilo é interessante. Tanto que a gente não achou nenhum personagem legal mesmo, porque eles não são, é tudo muito mesma coisa, tudo, a gente tem que ir lá. Mano, tá o pai da mulher morre, tipo, isso é uma cena que é completamente descartável, mano. Ela nem fica tão triste, ela É já verdade. esquece na outra cena, mano. É verdade. Tanto que eu nem lembrava que era o pai dela, porque elas não, parece que ninguém liga. Parece que as coisas acontecem e ninguém liga. Eu acho que a única figura marcante desse filme é o próprio Fu Manchu, porque é o Boris Karloff com um bigode falso e uma maquiagem horrível tentando ser um chinês, né? Então, além de tudo, é mais um caso de filme racista que a gente Sim. vê aqui. Então, não, eu não recomendo esse filme. Não, eu também não. Esse filme não vale a pena. Não vale a pena. Mas agora a gente separou algumas questões interessantes aqui, mano. Quem você acha que ganharia no mano a mano, Xandu ou Fu Manchu? Eu não tenho nem dúvidas. Nem dúvidas. Nem dúvidas. Claro que é o Xandu. Mano, o Fu Manchu, ele é assassinado por qualquer um. A gente aprendeu isso vendo o filme. Um Zé Ninguém consegue matar ele com uma espada. Então. E o Xandu tem poderes, mano. O Xandu, desde o início, você vê que ele é outro nível. No filme dele, no início, você vê, esse cara vai ganhar o filme, porque ele é outro nível. Esse cara é muito foda. E outra interessante, quem ganharia, o Fu Manchu ou o Rockstar, o vilão do outro filme? Porque assim, os dois são meio vilões meio inúteis, né? São vilões meio inúteis. Mas é que, tipo, sei lá, é que o Xandu já tem o laser que o Rockstar quer, tá ligado? Não, o Fu Manchu. O Fu Manchu já tem o laser que o Rockstar quer. Só que ele não usa. Então, eu não sei se ele usaria contra o Rockstar. Como cientista, o Fu Manchu é melhor que o Rockstar. Realmente, porque ele já tem o laser. Porque ele já tem o E laser. o Rockstar não sabia e o fazer Rockstar o não laser. sabia usar o laser. E eu acho que o Fu Manchu leva, porque o Fu Manchu é um cara do mal, mano. Se for ver. Tipo assim, ele mata a gente, ele não liga muito de matar. Não, realmente, isso é verdade. Agora, o Rockstar é um vilão muito mais contido. Ele não... Ele é bem mais de boa, ele é tipo bem... Embora ele queira destruir basicamente toda a cidade do mundo, ele não mata ninguém, ele é bem tranquilinho mesmo. É um vilão bem... Pior que eu acho que o Fu Manchu ganha dele. O Fu Manchu ganha, nesse sentido ele ganha, mano. Mas contra ele, que também é um cara bosta. Como vilão, eu acho que se trocasse o vilão e fosse um filme... Tinham que ter feito o filme Xandu versus Fu Manchu. Eu acho que deveria. Falta esse crossover. Aí talvez ele teria um pouquinho mais de dificuldade, mas muito pouco. Se você fosse o diretor de Xandu vs Fu Manchu, como seria o seu filme? Primeiro, o Fu Manchu tem que botar esses lasers, tá ligado? Na ação. Sim. Pronto. Colocou... Mano, faz umas 3 cavalarias com esses lasers. Pronto, o Xandu já teria uma dificuldade, tá ligado? Teria mesmo. Aí já seria bem mais interessante. Só aí, ó, pronto, o filme já seria bem mais interessante que eles conseguiram fazer com essa merda do Fu Manchu. Porque ele não faz nada. Não, ele é só um bigodudo safado que gosta de torturar as pessoas, mas mesmo isso não leva a lugar nenhum, as torturas desnecessárias.
Inclusive, uma das torturas também que eu não falei, que eu falei só dos outros. Mas ele torturou também o pai dela, né? O Antes de Leonel. matar, é. E o que tortura foi? Ele tacou o cara embaixo de um sino gigante, ficou batendo esse sino sem parar, sem parar, sem parar. Não, mas essa é a pior tortura. Não, realmente, é uma tortura ruim. Aí ele chegou o quê? Com uma comidinha, passou assim na cara dele, ó, quer comer, fala. Mas o cara nunca falou. Esse cara tem umas torturas bem loucas, mas como sempre, é mais fácil ser só, sabe? Não O tira. clássico. Executar. Faz o clássico, cara, não dificulta. Pô, pois é, então o filme perfeito seria Shandu vs Fu Manchu, onde o Fu Manchu realmente usa a tecnologia. Onde ele que realmente tem. usa a tecnologia que ele tem, os lasers, a inteligência dele. E deixa eu falar, se ele fizesse isso, talvez ele até ganhasse do Shandu, porque Talvez. aquele laser é brutal. É brutal. Então, por isso que eu tô falando. Aí seria realmente um filme interessante, porque aí ia tá mais, assim, balanceado. Né? Mas talvez nem tanto, talvez até o Fu Manchu tenha um pouquinho de vantagem. Mas aí seria interessante de verdade. Porque no filme do Shandu, você sabe que ele vai ganhar, porque ele é muito foda. E no filme do Fu Manchu, na verdade eu ia falar, mas é todo mundo ruim naquele filme. Ninguém chama atenção. Pois é, o filme tem o nome do vilão e o vilão mesmo... Eu achei que pro filme ter o nome do vilão, o vilão ia ser tipo uma grande pessoa, tipo, aquela pessoa que parece uma parede que você não consegue atravessar, tipo, aquela pessoa que é realmente um obstáculo. Mas não, ele é só um cara que morre porque o outro pegou a espada da mão dele. Tipo, caralho, mano, você tá com a espada na tua mão, o cara pega a espada da tua mão e te mata, velho. 100%. Eu sou time Shandu, mano. Eles tinham que trazer de volta esse personagem, mano. Pior que eu gostei bastante desse personagem. Shandu foi bem legal. E o nome é muito bom, mano, Shandu. Inclusive, mais uma vez, Shandu ganhou. Shandu ganhou. Shandu, assistam Shandu o Mágico, de 1932. Esse é o recado final. E até o próximo vídeo. Até!